Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar início ao seminário Cinema Multirão, Invenções e Saberes Criados Coletivamente. Mais um evento que integra a programação da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. De hoje até o próximo sábado, dia 28, mais de 100 profissionais estarão no centro de 41 debates e rodas de conversa. Todos os debates serão gravados e os temáticos serão disponibilizados no canal do YouTube da Universo Produção e no podcast da Universo. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento você pode acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. Vamos dar início ao debate que conta com a participação do coordenador curatorial e mediador do debate, Francis Wagner dos Reis. Participam também os convidados que sobem ao palco para integrar a mesa, a cineasta Anne Santos, o jornalista, pesquisador e crítico musical Gege Albuquerque, a cantora, compositora e artista Saskia, a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master, Instituto Cultural Vale, patrocínios CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineração, Cimento Nacional, CEMIG Governo de Minas, Realização Universo Produção, Cultura e Turismo Governo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. A produção da mostra solicita aos participantes a gentileza de não gravar este debate sem prévia autorização dos coordenadores. Para assegurar a qualidade da gravação, ao abrir o debate para a participação da plateia, pedimos a gentileza de falarem no microfone e se identificarem dizendo o nome e o estado de origem para a transcrição das falas posteriormente. Então, vamos ouvir agora o mediador e coordenador curatorial, Francis Wagner dos Reis, para fazer a abertura e a condução dos trabalhos deste seminário. Desejamos a todos um ótimo debate. Até logo mais. Oi, gente, boa tarde. Eu confesso que eu estava com medo de chegar aqui e a chuva ter impedido, enfim, do nosso público aparecer, né? Inclusive dos debatedores. Mas que bom que não estamos com a sala lotada, mas tem muita gente. Para a gente conversar um pouco, enfim, sobre a temática e, digamos assim, alguns vetores dessa temática, né? Que a gente, na verdade, assim, como vocês devem ter visto, ou lido, ou ouvido durante o festival, ou lido no catálogo, essa temática, assim, ela não está fechada, ela está em elaboração. Por isso que a gente faz esse seminário, para ouvir as pessoas e para conseguir encontrar alguma realidade prática, material, enfim, sobre algumas das proposições que a temática faz, né? Então, aqui temos na mesa 3 pessoas, né, que eu acredito que vão dar contribuições muito interessantes e muito singulares sobre esse assunto. Ali à minha extrema esquerda, a Saskia, que é artista musical, visual, artista de todos, inclusive performática. Inclusive, eu acho que esse cantor aqui está errado. Então. Agora está saindo? Tem que apertar toda vez enquanto eu falar? Ou agora Não, agora está. Agora está ligado para sempre. Inclusive, eu vou botar aqui, com licença, mas assim, sou musicista, tá? Cantora, só de vez em quando. E aqui, à minha esquerda, o Gege Albuquerque, que é pesquisador, crítico musical. Vocês encontram parte do trabalho dele no site Volume Morto. Alguns de vocês devem conhecer.
mais uma coisa da Saskia. A Saskia faz parte, além de todo o trabalho dela, ela faz parte também de um grupo de pesquisa chamado Ciranda do Gatilho, que a gente vai saber o que é daqui a pouco, porque eu acho que a maior parte de vocês, ou de nós, não sabem. Eu, inclusive, sei um pouco do resultado desse trabalho, mas não sei exatamente ainda o que é esse trabalho. Que você entra no site, você clica, você não sabe, não tem informação nenhuma. O site te leva para uma outra tela preta. Aí você clica num outro ponto, te leva para uma outra tela preta. Enfim, vamos tentar entender o que é o Ciranda do Gatilho. E aqui à minha direita, a Anne Santos, que é cineasta e faz parte do Cineclube Mático Angu, que, inclusive, tem... Né, o Cineclube está representado no catálogo com um texto do... Qual é o nome dele mesmo? Heraldo HB, exatamente. Que é um cineclube lá da Baixada Fluminense, e que tem uma experiência muito interessante na programação do cineclube, enfim, em vários tipos de intervenção. O que é interessante, se a gente for olhar aqui para essa mesa, e porque esses integrantes aqui da mesa fazem, é difícil definir um tipo de atividade só que essas pessoas aqui fazem. Então, a Anne faz várias coisas, a gente sempre... Enfim, está esquecendo alguma coisa quando eu a defino como cineclubista e cineasta, a mesma coisa o GG, a mesma coisa a Saskia, né? E eu acho que essas multiatividades de pesquisa, essas multiatividades expressivas também, é uma característica de um mundo contemporâneo em que dispõe de várias ferramentas, várias possibilidades de pesquisa visual, sonora, várias tecnologias de informação, as coisas se misturam, né? Mas eu acredito que é necessário não jogar para cima e dizer que tudo se mistura e que é uma grande festa do ecumenismo e do ecletismo. Não, é interessante a gente procurar alguns critérios, né? E a partir, enfim, de fatos. E é um pouco isso que a gente vai fazer aqui na mesa. Porque essa mesa, eu fico pensando o seguinte, quando a gente fala de audiovisual, a gente está sempre se referindo a um contexto profissional e tecnológico, enfim, profissional, econômico, inclusive demarcado socialmente, a gente sabe, né? Isso mudou um pouco nas últimas 2 décadas. Né? A gente, digamos assim, a universidade pública, por exemplo, se tornou mais porosa a outras frações sociais do Brasil, que não aquelas que tradicionalmente tinham direito e acesso à universidade, por exemplo. As tecnologias do audiovisual se multiplicaram, se diversificaram, e essas ferramentas elas são de acesso, por exemplo, a grupos de artistas que se definem assim ou não, periféricos, né? E outros circuitos sociais fora daquilo que a gente conhece tradicionalmente como mercado do audiovisual, que tem critérios, que tem, inclusive, regimes de forma, né, e de produto que nos são reconhecíveis de maneira mais ou menos imediata, né, na indústria e no mercado audiovisual. E quando você pega uma experiência como a Ciranda do Gatilho, a gente, inclusive, tem dificuldade para encontrar palavras para definir um pouco a experiência, tanto a experiência do filme, enquanto experimento, enquanto a nossa própria experiência, né? O Bernardo me falou que, quando chega aqui, eu não sei quem viu aqui Caixa Preta, que é o filme dirigido pela Saskia e pelo Bernardo, o Bernardo me disse que naquela sequência final do filme, alguém, acho que estava na projeção, perguntou para ele: o que é isso? E quando a pessoa pergunta o que é isso, ela sabe que é a pastora Ana Lúcia e os Gideões, ela está vendo. Mas que tipo de experiência que é aquela, afinal de contas? Porque, né, faz sentido estar naquele filme claramente. Sentido faz. Porque está ali, às vezes é difícil definir os porquês, mas que a experiência é forte e que o filme todo é uma imersão numa série de imagens que se relacionam, se atritam e se reinventam, né, nos seus fragmentos e nos seus experimentos, nas suas texturas sonoras e musicais. Isso, claramente, a gente sabe que, enfim, é um trabalho experimental.
Mas acho interessante, né, a gente fazer uma prospecção e tentar pensar um pouco dessa experiência. A mesma coisa o GG. O GG, eu acompanho já há um tempo o Volume Morto, e eu vi um vídeo dele sobre cinema negro brasileiro, em que ele não fala de filmes de longa-metragem, ele fala de uma produção periférica, né, ligado à cena do funk, não só, mas também a cena do funk, ou sobretudo, que são vídeos que existem, né? Não existem, digamos assim, como videoclipe que a gente conheceu, por exemplo, nos anos 90, que servia para ajudar a vender o produto, né? Na maioria dos casos, não em todos, mas que também se faz como experimento, como experimentação visual, né? E que tem uma relação clara, mas não sincrônica, né? Não ilustrativa, com a experimentação sonora. E com a própria experiência da cena onde essas músicas existem e circulam, né? O Mágico Angu também é um cineclube que existe desde o início dos anos 2000. 2002, exatamente. Na Baixada Fluminense, que tem uma carência de salas de cinema, só que não é só exibição de filme, né? Cinema, né, a gente sabe, é mais do que filme, né? Então, não é só exibição de filmes, né? Acho que tem toda uma relação com a comunidade e com a própria experiência. A gente estava falando disso outro dia, com a própria experiência da projeção, que não é aquela experiência que a gente está acostumado, né, daquele sagrado europeu, em que todo mundo entra na sala, tem que ficar de biquinho calado, prestar atenção, né, de maneira contemplativa, e sair depois acrescido de imagens, experiências. Enfim, dá para fazer 1000 coisas durante a projeção, e a relação com aquilo que está na tela se dá de outra maneira e com quem está do lado, uma experiência comunitária, né? Não é o sagrado daquele, né, daquele outro total que está na tela, né? O outro, eu até falo com O maiúsculo, né? O outro, né? Que é a experiência religiosa tradicional do cristianismo, né? Esse grande outro, que é aquele, né, para a qual todos se voltam e tem uma memória compartilhada. A experiência de uma sala de cinema ela pode ser outra. Inclusive, está em relação não só com o que está na tela, mas com quem está do lado e com outras coisas que talvez estejam acontecendo. Então, eu acho que pode ser muito mais interessante do que esses nossos modelos mais ou menos canônicos, né? Então, a gente vai ouvir um pouco aqui dos três. Enfim, elaborem perguntas aí, se acharem necessário, se tiverem curiosidade, e depois a gente vai abrir para as perguntas. E aí, como estão gravando, enfim, eles querem créditos, então o que a gente faz? A gente fala o nome, pelo menos. Se quiser, também falem, como a Rubi pediu, o Estado, enfim, mas só se quiserem. Então, vou começar aqui pela minha extrema esquerda, que é a Saskia. Saskia, você, assim... Extrema esquerda, sempre. Tinha um modo de entrevista do Jairo Ferreira, do cineasta, no filme Horror, o Palace Hotel, que ele entrevistava as pessoas assim: Júlio Bressani, fale sobre o horror ou sobre o que você quiser. E é a mesma coisa que eu falo para a Saskia: fale sobre Ciranda de Gatilho ou sobre o que você quiser. Olha, eu adoraria falar sobre como eu vou pagar as minhas contas mês que vem, mas acho que é um assunto chato. Mas a Ciranda do Gatilho é um lugar de divertimento navegativo, porque existiu a internet, que tu tinha que navegar nos sites, não tinha o intermédio Google, nem a porra do Mark comandando as tão queridas e viciantes redes sociais. E a gente estava discutindo sobre isso, sobre... como que a gente podia fazer um lugar de pesquisa, um lugar de navegação, um lugar de imersão, fugindo desse formato feed, né? Formato blog, formato pasta de imagens. Eu acho que Ciranda do Gatilho é esse lugar, é um site, para quem não conhece, só digitar cirandadogatilho.com. E ela tem 3 atos. Primeiro ato são textos, que é a Ciranda do Gatilho 1, são textos, tem links, tem livros ali dentro, tem filmes ali dentro, tem bastante conteúdo. A volta 2, que é o que confunde todo mundo, é um ato sonoro, que é uma espécie de jogo de búzios ali. O que acontece? Por que a tela não está totalmente preta, mas a gente usa
um efeito que é preto sobre o preto. Então, para vocês navegarem nessa parte, é importante vocês estarem com o brilho no máximo da tela. Se a tela de vocês ainda não conseguir ver o formato de que ficam pedrinhas ali, que seriam os búzios, né, que são os botões que você clica, você pode olhar para a tela de cantinho, assim, de lado, você logo vai ver uma nuance ali. Cada vez que você clica, o jogo reinicia, os búzios são jogados novamente e você vai para canais de áudio. Como é aleatório, são aleatória a ordem que os áudios acontecem e que o site se reproduz, né? Talvez vocês entrem em alguma repetição, eu daria um refresh, porque tem quase 40 áudios lá dentro. Até hoje, ninguém conseguiu ouvir 10, que a gente tem essa informação. Mas acontece que a Ciranda 3 veio a ideia de fazer um filme. E daí, Bernardo, eu e o Léo, vamos fazer um filme, vamos fazer um filme. Daí a gente tentou vender para algumas empresas aí que eu não vou citar. Eles não tinham a grana que o Bernardo queria. E daí o Bernardo falou, segura. Falei, foda-se, estou fazendo. Comecei a fazer já, porque eu estava muito afim de fazer um filme com conteúdo que a gente tinha pesquisado e colocado nesse antro, essa Wikipédia, que é a Ciranda do Gatilho. Então, o filme começa, inclusive, por essa parte confusa, que são os áudios ali. Então, o filme começa a partir... A narrativa ela vem através da narrativa que foi construída em cada círculo, a gente estava chamando de voltas, porque é uma ciranda, né? Aí, cada volta eu jogo para o Bernardo joga para o Léo, daí o Léo joga para mim, daí eu jogo para o Léo, e daí é uma ciranda. É isso. Devo continuar? Está explicado? Não é para ser explicado. Eu acho difícil falar nesses momentos, porque eu acho que o meu trabalho ele é um pouco sobre a confusão também. Eu gosto de que a confusão ela crie novos sentidos. Então, às vezes, eu gosto de também não explicar, mas talvez, né, dar ali uns pontapés para a pessoa seguir girando. Valeu, Saskia. Enfim, eu tenho alguns apontamentos sobre Ciranda do Gatilho, especificamente, Ciranda não, desculpa, sobre Caixa Preta, mas eu vou deixar um pouco para frente, e aí eu vou passar já para o GG, já vindo aqui na sequência. GG, enfim, eu não sei exatamente o que você preparou, mas quando a gente conversou, né, alguns dias atrás, eu falei justamente desse vídeo e daquele conteúdo do vídeo. Se você quiser desenrolar isso, ou outra coisa que, porventura, você tenha trazido, fique à vontade. Cara, eu pensei em muita coisa, né? Só para... Você falou que a gente faz muitas coisas e tal, todo mundo aqui. É justamente o que a Saskia falou, a gente faz porque a gente tem que, de algum jeito, conseguir algum dinheiro, né? Infelizmente, volta nisso. Então, esse vídeo... na verdade, eu não queria nem falar, eu queria só ficar passando um monte de vídeo aí, porque fala mais que eu. Eu participei do Janela de Cinema de Recife, festival lá de Recife, e fiz uma ação lá, chamava Incrível Feed de Experimentações Negras, algo nessa linha, assim, que eram vários vídeos com diferentes linhas, assim, quase que como temas, e aí cada um ia para um lado, ia para som, edição, enfim, movimentos de câmera muito singulares e tal, mas não foi possível mostrar, infelizmente, aí a questão da produção não foi possível exibir, mas qual que é o lance, né? A primeira coisa foi que eu via um monte de produção nos TikTok, Instagram, páginas de funk, coisas do tipo, que eu achava muito incrível. Eu achava que tinha uma coisa realmente muito inovadora e achava que, pô, por que isso não é discutido como cinema negro? Assim, esse foi a primeira coisa, né? Só que, com o tempo, essa questão de ser ou não cinema, isso aí, para mim, é o que menos me interessa, né? Talvez a outras pessoas interessem um pouco mais. Essa demarcação, para mim, a gente perde até um pouco de tempo, eu acho. O lance é como vão surgindo formas mesmo de criação muito incríveis, né? Por exemplo, e que estão ligadas diretamente ao som, às experimentações sonoras. Quase como se o que acontece nos bailes, o que acontece naquelas músicas, não fossem possíveis de captar com o uso tradicional, digamos, das câmeras, né?
E para isso a gente também tem que levar em conta acho que uma ampliação do fazer cinema, né, que vem por causa das redes sociais, da popularização dos aplicativos de edição, dos celulares e tal, assim como a gente também precisa, e não só uma ampliação do fazer cinema, mas uma transformação no fazer cinema, eu acho, assim como ocorreu com a música, né? A gente tem essa circulação dos programas de criação de beat e tal, isso tudo transforma o modo de fazer música. Eu estava até falando com o Saskia, né, de tipo, ela e assim quem trabalha com música eletrônica sabe muito bem o que uma frequência grave produz no corpo, o que uma frequência aguda, média, o que ela provoca. Mas muitas vezes não sabe nem o que é um dó, um ré, um mi, não sabe nada de escala, né? Então, é um outro saber que está ali. E aí, nos vídeos por exemplo, no Baile do Elipa, em São Paulo, eu vi o pessoal filmando aqui, assim, um paredão e tal, e eles começavam a chacoalhar o celular, assim, girando o pulso, dando um efeito de treme, né? Assim, que isso acontecia porque estava diretamente ligado ao baile, ao tipo de música daquele baile também, que tinha também um som hiperagudo, que eles chamam de twin, que tem a ver com as drogas consumidas lá, que é o lança, era consumida até início desse ano, que o crime brecou essa droga, trocou, e provoca uma alucinação auditiva justamente para as frequências agudas. Então, tudo isso está conectado ali com o ambiente do baile. Só que o grande lance, no Brega Funk também, de Recife, você tem... A dança, ela é pensada como uma imagem para a rede social. Assim, os movimentos vão seguindo o dançarino, a câmera dança também, os dançarinos dão um tapa assim no vento, a câmera vai. Vários planos de sequências para mostrar várias coisas. Assim como a própria música também é pensando esse movimento do corpo. Vários produtores musicais, eu entrevistei e disseram, não, eu estou fazendo a música, eu já estou pensando ali no povo dançando, já estou pensando nas meninas rebolando, nos caras fazendo passinho. Tudo isso está diretamente conectado e orbitando em volta do som. Só que acho que o grande lance, e que é um ponto que me provoca mais assim a pensar, é como essas coisas que são construídas, são criadas nas comunidades negras e comunidades periféricas, né, entre esses grupos. E isso tem mais, né? Eu dei esses exemplos da câmera, mas tem muito mais. Tem um uso muito criativo de legendas, de frases em cima da imagem, que não tem nada a ver com o que está acontecendo na imagem, mas que acabam adicionando uma outra camada e vai para outra direção. Eu começo a ver isso sendo usado como se tornando uma linguagem padrão desses aplicativos de TikTok, de Instagram. E aí eu acho que o grande ponto é essa conexão com o capitalismo, né? As redes sociais passaram do texto para a imagem e depois para os vídeos, né, estão se tornando isso. O próprio Instagram mudou totalmente a interface para favorecer isso. E essas criações dos negros e das pessoas nas periferias vai se tornando essa linguagem padrão que vai apagando esse histórico deles, né, de que eles criaram coletivamente, né, não tem um criador específico, mas a gente sabe de onde surgiu. Só que eles não ganham a grana com isso, e quem ganha são as agências de publicidade, os grandes influencers brancos e tal, que começam a se utilizar desses recursos expressivos, e as próprias plataformas, né, que vão se tornando mais interessantes porque essas pessoas estão produzindo de graça para elas. Esse é o grande lance, assim, né? Uma vez um jornalista até veio me entrevistar sobre funk, e falou, o TikTok impulsiona o funk, né, e tal. Eu não acho, assim, eu acho que, na verdade, é o funk que impulsiona o TikTok, o funk que faz esses lugares serem interessantes e originais. E a gente vai lá para ver esse tipo de coisa. Então, existe uma expropriação dessa criatividade negra e periférica. Esse, para mim, é o grande lance. Esse é o grande problema, é o grande X da questão para mim. Mais do que isso é cinema negro, não é? Porque para mim isso não importa se é cinema negro. O que importa é a gente não ter que trabalhar em um monte de coisa para ter que pagar as contas. E eu vejo isso acontecer muito, muito, muito. Vejo muita gente genial que viraliza na internet o caralho, e que suas criações são copiadas, né? E que não circulam por aí. Poderia falar também do Ramon Sucesso, que é um DJ que ele se grava discotecando algumas coisas, fazendo os remixes, e a câmera está ali vibrando com as ondas sonoras. Então ele tem
ele é muito ligado nesse efeito físico do som, né, enquanto onda. Enfim, são várias coisas que a gente vê, começa a serem apropriadas e usadas por aí, e essas pessoas não ganham crédito e nem entram nos circuitos, né? A gente também está falando aqui de cinema mutirão, mas a gente não assiste essas imagens que também são mutirão, né? Assim como a gente exibiu no Janela, mas a gente não conseguiu... a gente não remunera as pessoas por isso, né? Por estar mostrando esses vídeos deles. Então, esse também é um grande problema. Como é que a gente vai lidar com uma tentativa de formalizar, de incluir nos circuitos esse tipo de material que está sempre às margens, né? Então, é por aí. Valeu, GG. Essa questão digamos assim, das multiatividades aqui, como eu falei e o GG também, tem esse lado também de que, claro, todo mundo faz muita coisa, porque eu acredito que hoje o arcabouço dos interesses é muito grande. Porém, de fato, de 5 atividades ou 4 que você faz, uma é remunerada, e geralmente mal remunerada. E a segunda é mal remunerada também, geralmente é metade, o valor é metade da primeira. Então, mas isso é uma realidade, assim, porque, enfim, é uma contradição, né? Você faz muita coisa, produz muita coisa e isso não gera, né, retorno para você, mas para as big techs, né? Eu acho que essa é uma questão, ter isso em mente. Então, assim, é claro que ser, digamos assim, intermediático, interdisciplinar, pode ser muito interessante. Uma coisa está relacionada, né, em relação com a outra. Mas esse contexto do capitalismo contemporâneo, em que a gente trabalha de graça, porque a gente faz um vídeo, né, um story, a gente está trabalhando de graça para o Instagram. Eu lembro que, nos anos 80, o Godard dizia uma coisa do tipo assim, eu não acho que a TV tem que pagar os espectadores para assistir TV. E, né, ele dizia isso está até na introdução à verdadeira história do cinema, não, eles precisam ser pagos, porque os espectadores dispõem do seu tempo, e isso faz com que a televisão ganhe dinheiro. É óbvio, né? Foi exótico na época, aparentemente, mas é absolutamente óbvio. E eu acho que isso hoje, com essa nova realidade tecnológica, isso ganha uma dimensão muito maior e complexa. E aí, então, falando aqui, já que a gente falou aqui enfim, das telas, né, que precarizam e criam a mais-valia contemporânea, eu vou passar aqui para a Anne, que tem essa experiência do Mate Congu, que é, digamos assim, a experiência do cineclube, que é, digamos assim, acho que historicamente é um espaço libertário da cultura cinematográfica, né? Para além do fazer, que é fazer cinema também, né? Porque fazer cinema não é só fazer filme, né? Bom, valeu demais pelo convite, Francis, valeu vocês que estão aí, vieram na hora que a chuva caiu, obrigada, estou feliz com o convite e da mesa e do fórum também, que abriu para discussões aqui, que eu também vim para trazer um pouco da experiência do Mate Congu, né? Então, o que eu pensei assim de falar um pouco do mate e aí tentar fazer um link aqui com eles também, que eu também acompanho o trabalho da SASC do GG. Eu também. Então, o Mate Congu, ele surgiu em 2002, em Duque de Caxias, que é um município da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, que fica a 20 quilômetros do centro do Rio. Então, para quem não conhece, só para ter uma ideia assim, da localização, que é bem próximo, mas, ao mesmo tempo, muito distante, ainda assim, né? Porque Caxias tem uma refinaria há, sei lá, 60 anos, que produz, né, gera uma quantidade de grana muito grande, mas que não é investido na cidade. Então, é esse contexto, assim, né, com o PIB lá no alto e o IDH lá embaixo, e que a gente... Eu, no primeiro momento, do Mate em 2002, eu não participava da produção, eu era público nessa época. Mas eu acompanhei tudo ali. E aí a vontade, assim, na época, o que me chamou a atenção também, eu falei, pô, essa galera aí é maneira, deixa eu colar com esse pessoal, era que uma vontade de reescrever, sabe,
uma narrativa imagética, sonora, que até então não existia. Porque a Baixada Fluminense como um todo, ela ficou muito impregnada assim, na grande mídia como um lugar dos grupos de extermínio. Né? Ali, já no década de 60, 70, isso é muito forte. E tem um livro, assim, para quem se interessa por isso, que é maravilhoso, que é Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência da Baixada Fluminense, do Zé Cláudio. E ele fala tudo isso, contextualiza. Então, nesse território que tem uma violência, né, histórica, totalmente estigmatizado, os meus pais, a minha família, né, a geração anterior, que não podia falar que era de Caxias, porque senão você não conseguia emprego, né? Tipo, não existia isso. E a minha geração e a galera do mate passa a afirmar isso, e eu digo em todo lugar isso. Assim, não sou carioca, eu sou caxiense. Tipo, é bem diferente. Claro que, para uma pessoa que é de fora do país, eu não é, sabe, eu não coloco esse lugar. Mas aqui, tipo, é importante para mim, para a galera do mate, reafirmar esse espaço. Então, num primeiro momento, surgiu dessa necessidade de exibir, né, e conversar sobre cinema, e que, um pouco depois, surgiu a necessidade também de produzir, porque, claro, você é instigado, né, você vê os filmes e você também quer fazer, e também muito influenciado ali pela TV Machão Bomba, que é um projeto incrível, assim, que busca também ter uma pesquisa ali, uma busca de uma outra percepção ali do território e como as pessoas se relacionam naquele território ali. Está na internet, é um material assim vastíssimo, Walter Filé e a galera toda lá, tipo, que tocou esse projeto. E depois a gente começou a oferecer a oficina, né, que é o braço de formação. E aí é que o bicho pega, sabe? Que aí que é a parada que realmente instiga a querer continuar fazendo todas essas coisas. Que essa parte da oficina, ela tem uma coisa assim de a gente costuma dizer que a gente tem uma tecnologia mate com angu de fazer as coisas, assim, que a gente vai envolver pelo afeto, a gente vai conquistar, a gente vai apaixonar aquela pessoa, sabe? Envolver ali naquele devaneio cinematográfico ali e dizer assim, ó, você pode fazer, se sentir livre, fazer o que quiser, a imagem, o som desse espaço aqui que você se relaciona, para que a pessoa também consiga ter, tipo, se sentir à vontade e não for tão distante assim, sabe, essa experiência do lugar que ela transita. Então, normalmente a gente faz umas experimentações assim, do espaço, a gente sai com as pessoas e faz um mapeamento afetivo. Esses lugares é importante para o quê? Aquela pessoa que dá aquela vendinha faz não sei o quê, aquela pessoa que toca não sei aonde. E aí, a partir daí, tem esses gatilhos, né, as pessoas vão construindo as suas próprias narrativas, assim. Então, o mate tem essa verve, né, é isso que pulsa, assim. E são várias pessoas, claro, né? Tem porradaria, quebra-pau, tipo, volta, se ama, e tem tudo isso, como qualquer coletivo. E que é um coletivo, né? Ele extrapola o cineclube, assim, na minha opinião, assim, e acredito que na opinião de todo mundo também. E também uma outra coisa que eu acho interessante, assim, que vários cineclubes e coletivos e artistas surgiram a partir da experiência da sessão do mate. Como você mencionou, são sessões que, cara, são assim, dionisíacas. São sessões que as pessoas conversam, falam, respondem o filme e pega a cerveja na hora. E por muitos anos as sessões foram realizadas no Ponto de Cultura Lira de Ouro, que fica no centro de Caxias, perto do Calçadão, e em frente tinha um bar do Luizinho, que era o jogo do Flamengo rolando. Como, por anos, realizamos sessões na última quarta-feira do mês, coincidia com o futebol. E aí era uma parada assim, tipo, então eu amo a sala de cinema. É uma experiência, né, tipo, apaixonante. Mas eu não acho que esses espaços, assim, como o Cineclube, por exemplo, são excludentes, né? Eles são concomitantes, assim.
É para você ter uma outra experiência, de fato, sabe? Não é nada para ser a mesma coisa e não. É a criança correndo, e tem criança, e é cerveja, e fuma junto, conversa. Entra uma pessoa da rua que está passando. Então, as sessões são assim, né, tem as exibições, os filmes passam, e depois tem uma festa. É sempre assim, sessão e festa. Pode ser DJ, como pode ser também uma banda, né, um grupo, assim, uma galera que vai tocar. Então, acho que até 2015, 2016, foram sessões regulares, toda última quarta-feira do mês. E aí a gente, peraí, então, agora vamos tomar um fôlego aqui. E aí começou a ser um pouquinho mais espaçado. E ano passado, em novembro, a gente produziu o festival em comemoração aos 20 anos, com várias sessões em Caxias e uma de encerramento na Cinemateca. E aí a gente fez uma programação para a Cinemateca só de filmes da Baixada, tipo, que acho que é importante levar assim mais para lá, assim, essa produção que tem muito a ver assim com o que o GG comentou aqui, que são outras experimentações estéticas, assim, outras, quando eu digo assim, né, diferente do que essa coisa mais tradicional, assim, né, de produzir assim narrativa. E aí, nesse sentido, assim, o MAT também não concentrou, assim, nunca concentrou as sessões só no cinema. Tinha um videoclipe, tinha coisas que passavam no YouTube há muito tempo, de coisas de internet, né? E agora também, tipo, a galera tipo adora acompanhar essas coisas de TikTok também, super. Então, não é só tipo concentrada nessa produção cinematográfica mais que circula em festivais, mostras, assim, né? Enfim, é bem diferente. E então tem essa coisa da curadoria também, de ser mais ampla. E só para finalizar, para não ficar aqui tipo falando muito e a gente fazer a gira aqui da conversa, eu só queria dizer mais uma coisa, que a metodologia, assim, do trabalho, de produzir as sessões, de fazer oficina, de fazer filme, é muito coletiva, né? Tipo, nesse contexto que eu falei aqui do território, ela, mais do que nunca, se coloca como fundamental para conseguir realizar. Tem que ter um espaço não hierárquico de troca, porque, senão, não é possível fazer. E tem uma coisa que eu acho que tem a ver com isso, que a Tatiana Carvalho fala bastante, assim, é uma das reflexões dela, e que eu gostaria de deixar claro, assim, que eu tenho uma admiração profunda por ela. Acho que ela é uma das maiores pensadoras do cinema brasileiro, assim, preta, assim, acho que ela é uma diva, assim. E ela fala sobre quando ela traz o conceito de quilombo da Beatriz Nascimento, né, desse aquilombamento que não está relacionado assim, tipo, a um território, mas as pessoas em si são o quilombo, né, e quando ela traz essas outras epistemologias para analisar a produção cinematográfica, em determinado momento ela fala que tem uma coisa do virar-laje, né, do bater laje, que é se fazer o trabalho junto, em coletivo, o mesmo trabalho, e comer a mesma comida junto depois. Eu acho que o MAT tem muito disso, sabe? Acho que isso perpassa assim, a história, está no coração mesmo, é uma coisa que pulsa ali. Fazer coletivamente e fazer junto, e comer junto, e beber junto, fumar junto. Tem uma coisa muito assim de compartilhar as experiências, assim. E eu acho que é isso, assim, para um primeiro momento, para contextualizar um pouco, assim, trazer um pouco dessa energia, assim. Obrigado, Anne. Os cineclubes, né, acho que tradicionalmente no Brasil, eu acho que o Mate Quangu é um exemplo emblemático, é um espaço, não é só de não é como os cineclubes católicos ou stalinistas do pós-guerra, que as pessoas iam, viam um filme, discutiam, formavam consciência e voltavam para casa ou iam para os seus comitês, paróquia, enfim.
no Brasil tem essa coisa, principalmente depois dos anos 70, de arregimentação e ação. Por exemplo, a experiência do Cineclube Antônio das Mortes em Goiás, nos anos 70, em Goiânia, de lá saiu filme, de lá saiu revista, de lá saiu curso, oficina, né? Ou um coletivo, por exemplo, como o Mel de Abelha, do Piauí, nos anos 80, de onde saiu, inclusive, Dácia Biapina, que está aqui no júri, né, junto com o GG. Era um coletivo que também fazia cineclube e faziam filmes. Então, um espaço coletivo de arregimentação e ação, né? E eu acho que o Macho Quangu, aí tem a TV Machambomba, que é uma experiência que não é exatamente um cineclube, mas é também, em alguma medida, porque tinha uma itinerância, tinha uma relação com a rua, com a coletividade, né? E o Macho Quangu digamos, você está, em alguma medida, dentro dessa tradição, num contexto tecnológico e social diferente, econômico diferente. E eu acho que isso traz, enfim, um outro nível de complexidade, que é o que ela trouxe aqui, né? Eu acho, enfim, uma experiência muito fascinante. E, pessoal, eu quero agora passar a bola para vocês. Quem tem pergunta, vamos ver. Laila, eu vou marcar aqui, e aí a gente vai passando o microfone. Então, Laila. Outra pessoa? João. Mais alguém? Gabriel. Tem alguém que eu não conheça? Aí, ele eu não conheço. Seu nome? Hã? André. Então, vamos fechar esses 4 primeiros, depois a gente faz uma outra rodada. Então, Laila primeiro, aqui, ó, ela está ali. Como nós temos um tempo ainda, eu vou... Não, o segundo é o João, mas vamos fazer o seguinte. Laila primeiro... mas é o seguinte, a Laila faz a pergunta, a gente joga para a mesa. Como a gente está com um tempinho ainda, não vamos fazer bloco de pergunta, não. Então, um de cada vez. A hora que a gente apertar um pouquinho, a gente faz bloco. Laila. Anne, fiquei curiosa, assim, pensando, né, nesse arco de quase 20 anos, né? Se a gente for pensar nesse arco de 20 anos, o que aconteceu com o cinema brasileiro, né? Pensando muito em programação, os filmes, né? O que aparece ali nessa tela? Porque o Francis puxou esse gancho, né? Que não é esse espaço tradicional de formação, né? De iluminação, de educação, é um outro espaço que se constitui ali, né? Espécie de contra-hegemonia também, eu acho que pelo espaço que se ocupa, mas também muito provavelmente pelos filmes. Eu fiquei só curiosa para saber assim, o que está, enfim, o que esteve e o que está nas telas do Cineclube por esses tempos, assim. Acho que muita coisa de produção independente sempre teve presente. Assim, antes, quando não tinha link, né, não existia internet, que era por DVD, a gente fazia parceria com outros festivais e mostras, né, para ter acesso, sei lá, a Mostra do Filme Livre e várias outras pessoas assim para conseguir acessar os filmes, né, acessar essa produção. O que eu acho que que diferencia, assim, hoje em dia, é a produção da Baixada, que a gente tem concentrado em mapear e dar visibilidade para essa galera, sabe? E que aí já está bem nessa pegada, internet, assim, e introduzir essa linguagem de aplicativo, assim, eu acho que a onda está muito por aí. Tem um filme que chama Ladeira Não é Rampa, do coletivo Baixada Cine, que eles trabalham numa pegada de metalinguagem que a presença da equipe é fundamental. Eles terminam o filme na exibição, mostrando as pessoas, essas pessoas foram que participaram do filme e aqui está a exibição. Então, é muito importante aquelas figuras ali que construíram, que produziram o filme, eles dão um destaque assim grande. E isso aparece esse filme é o que mais me vem assim, mas isso aparece na produção em vários outros filmes da Baixada, do Baixada Cine. Aparece também num outro longa, que chama Prédio Posto 13. A equipe ali é central. Então, existe uma gratidão, um vínculo, assim, sabe? Essa coisa do coletivo é muito forte, tanto que eles trazem para dentro do filme. Isso é uma coisa que tem me chamado também a atenção, assim, sabe? De um certo agradecimento mesmo, assim, né? De uma emoção, assim, uma coisa assim, uma epifania de conseguir realizar algo junto, né? Uma coisa que não existia, passa a existir nessa chave estética, que até então, há uns anos atrás, não era uma possibilidade, né? Tipo, para mim, né? Eu vou fazer 40 anos, assim,
já foi complicado, né? Tipo, eu não optei assim por num primeiro momento vou fazer arte, que era o que eu gostaria, né? Eu fui fazer ciências sociais, achando que ia ser professora e não foi muito o que aconteceu. Então eu acho que está por aí, sabe? O que eu tenho visto de produção, a galera reescrevendo, sabe, esteticamente o território e trazendo assim uma valorização da equipe, assim, do coletivo que constrói aquilo ali junto ali. Aí, gente, meu nome é João Campos, eu venho de São Paulo. Primeiro, eu estou bem impactado com o que vocês falaram, achei fantástico, né? Obrigado. Eu quero ter uma pergunta para a Anne, né? Espero que faça sentido. Estou pensando aqui ainda, mas vamos lá. Tudo bem. Como você, Anne, eu venho das ciências sociais, né? E comecei a mexer com cinema no cineclubismo. E lá em Belo Horizonte, a gente fez um cineclube, que era um coletivo que chamava Cine Fronteira. A gente fazia mostras de cinema brasileiro em pontos de ônibus, debaixo de viaduto, ocupações urbanas, escolas ocupadas e salas de cinema, às vezes, bem às vezes. E aí, a minha pergunta é o seguinte. O Mate com Angu, eu já conversei um pouco assim com pessoas que estudaram, conhecem o coletivo, e, pelo que eu entendi pela sua fala, assim, e por essas conversas, parece que tem um lance assim de uma cultura urbana, né, e uma cultura política e uma cultura audiovisual, tudo amalgamado, né? Minha pergunta é bem simples, eu acho. O que você acha assim que essa experiência cineclubista, que vem mais dessa perspectiva de ação, de intervenção e de curtição, pode produzir na cidade, sabe? Na cidade, no território, como experiência, né? Na contramão, talvez, do que os governos, o mercado e a polícia quer que a gente faça andando pela cidade? Eu acho assim que produz uma certa, sei lá, tipo, acho que uma fricção, assim, sabe? E não só Caxias, mas a Baixada Fluminense é um terreiro nordestino, né? Então, terreiro quilombola e indígena também, né? Tipo, lá em Caxias tem um Museu Livre do São Bento, que é um museu ao ar livre, e que conta, assim, sabe, essa parte da ocupação assim indígena, tupi, né, tupinambá. Então, já parte daí, né, desse lugar que foi que as pessoas que habitaram ali foram, né, tem esse histórico de violência, né, e tal, e que aí depois vai para essa parte, né, caminhando na história, assim, se urbanizando, né, e que aí a violência vai tipo se atualizando. Então acho que é para friccionar essas coisas, assim, o cineclube, assim, o que vem de cima para baixo, né, o que é imposto, assim, o que é. Eu acho que o Mate é isso, assim, não, aqui não vai ser essa lógica, assim. Vai ser a lógica, vamos curtir, vamos sentir prazer, sabe? Tipo, chega de ser reprimido. Os corpos, os pensamentos, as experimentações. Não tem essa coisa de... Claro que, né, pode ser um pouco romântico, assim, né, até utópico, não sei, mas é uma maneira de criar, né, escapes para sobreviver, né? Você conseguir, tipo, estabelecer uma existência, né, outra, assim, que não seja a que é imposta, né? Acho que mais ou menos. Não sei se eu te respondi. Gabriel. Obrigado. Oi, gente. Gabriel Araújo, de Minas Gerais, da plataforma Determinações. É uma pergunta que nem é minha, na verdade. Eu até peguei aqui nas anotações uma pergunta da Turjafa que sempre me persegue quando eu estou pensando cinema apenas. Quando eu estou pensando cinema negro e tal. Que no texto 69 ele pergunta o seguinte: como fazer com que as imagens pretas vibrem de acordo com certos valores frequenciais que existem na música preta?
Não estou pedindo uma fórmula, porque eu acho que, enfim, não é possível, mas acho que essa correlação entre cinema e música, entre entender a imagem como o grave está batendo no seu próprio corpo, como o GG comentou, também nos ajuda a pensar um pouco de uma própria ideia de cinema mutirão e a expandir, talvez, essa ideia. Daí queria ouvir vocês falando um pouquinho disso. Olha, eu estou chamando de cinema arrastão, porque eu acho que quando eu comecei acho que eu sempre fui artista, gente. Eu não tive esse momento de ter um esponjamento de referências, né? Criar um método. Eu acho que eu fui pela arte de brincar, né? Como a Anne estava falando, né? Uma busca, uma sede de querer viver, assim, querer existir. E querer existir fora de mim, tirar a minha alma para fora de algum jeito. Daí eu acho que eu sempre toquei, né? Sempre fiz música desse jeito. Acho que quando eu comecei a gravar, que eu entendi que eu podia transformar o meu pensamento num arquivo, daí eu começo a ir por essa busca por efeito, busca por o que eu posso causar corporeamente, muscularmente, assim, num corpo, através de um arquivo, através do som. No caso, era o som. Eu acho que quando eu começo a fazer vídeo, que eu já faço há bastante tempo vídeo, na verdade, eu sempre fiquei brincando de vídeo no meu computador até perceber que existe uma indústria que pode, né, me convidar a sentar numa mesa. Eu acho que eu também caminhei para esse lado da busca por efeito, da busca por tentar também... Alguém vai ter que arrotar na mesa, né? Alguém vai ter que, tipo... Como é que o militar fala? Descanso? Que está todo mundo... Aí, tipo, distensiona, falar um pouco de palavrão. Que nem ontem eu apresentei o filme, eu pensei em várias coisas para falar. Pensei em coisas para falar aqui, para apresentar, mas... eu acho que a academia precisa dos não acadêmicos. Então, eu acho que eu tentar buscar pedir para as pessoas gritarem, como eu disse ontem, eu acho que todo mundo tem a potência de gritar muito alto, mas as pessoas não se permitem gritar porque, enfim, né? Industrialismo, sociedade, faculdade, católicos. E daí eu acho que quando você fala cinema negro, eu nem sei, tipo assim, é como o GG fala assim, o que é cinema negro? Assim, se tu vai lá, tu pinta uma tela de preto, ele é cinema negro? Eu acho que a caixa preta é cinema negro porque é tela preta. Cinema preto. Então eu faço experimentações com as pessoas. Eu acho que eu sinto uma necessidade de fazer as pessoas botarem fogo no parquinho. Eu acho que falta um pouco botar fogo no parquinho, porque tem os brinquedos do parquinho. E você sabe que o balanço, por exemplo, ele foi feito para ir para frente e para trás. Mas todo mundo sabe que se tu girar ele e torcer, é divertido pra caralho. Ou quando tu pula de lá de cima, sabe? Você reinventa o que fazer. Eu acho que também, sei lá, a gente está num momento saturado da humanidade, né? Tipo, se a gente pensar na arte como informação, né? Tipo, uma informação que vem de outra informação, que se influencia em outra informação. Eu acho que chegou um momento que a internet deixou bem escuro, que está saturado, assim. Eu gosto de referenciar bastante Photoshop, porque eu acho que o Photoshop é um momento em que a humanidade passa a pegar qualquer coisa que não existe e transformar numa realidade. Ou seja, a gente matou Deus, assim, nessa daí. A gente mata o divino, a nossa imaginação ela passa a ser palpável. E isso satura muito. Daí eu vejo que está tudo sendo toyotizado, uberizado, sabe? Eu não acho que eu estou fugindo bastante da tua pergunta, mas eu acho que a relação música e cinema ali está nessa tentar abrir uma janela, assim, sabe, para o que se pode fazer com os arquivos. Olha, se eu falar merda, vocês podem me mandar calar a boca. Eu gosto como tu pensa, acho que... não tem ré, né? Tua cabeça não tem ré. Ela só... É muito esquina, muito esquina. Ela só vai. Eu amo muito. Eu amo muito. Eu lembrei de... Quando tu falou, eu lembrei de Djonga, quando ele fala... No escuro são os nossos que somem. Tá ligado? No escuro... Aí, por isso que Caixa Preta é cinema negro, né? Porque é tudo escuro. Por isso que eu... Ciranda do Gatilho também.
Cara, assim, uma coisa que eu não falei, né? Eu não sou uma pessoa do cinema, assim, eu sou uma pessoa da música, gosto muito de ver filme, gosto muito de... Mas eu não sou um cara do cinema, então, assim, até corajoso desses caras aqui... Mentira que tu tá próximo de ser, olha só, dá o spoiler que tu vai ser do tô cinema fazendo agora. um filme, tô fazendo um documentário aí sobre um DJ de funk, mas ainda não sou do cinema, não. Então, assim, corajoso o festival chamar, né? Ainda mais pra ser do júri, festival importante. Quando eu cheguei aqui foi que eu tive noção. Caralho, é muita gente, né, velho? Tipo, eu sabia que era importante, né? O nome é famoso, pô. Mas, caralho, é muita gente, pô. Eu ouvi dizer que é 700 pessoas só de convidados. Porra. E não é barato, não, que a refeição é tudo caro. E aí, assim, eu não sei, cara. Eu acho que, tipo, na real... Assim, vários pensadores negros falaram sempre da música como um âmbito, né, muito central, assim, né? Desde o, sei lá, Paul Gilroy, assim, muitas pessoas escreveram sobre isso. Como isso vibra com a imagem, com o cinema negro, cara, eu não sei, mas eu olhando para o que eu vejo, assim, olhando para essa parada que eu comentei, né, anteriormente, é que tipo a música está atrelada a esse experimentalismo ligado às novas tecnologias e aí não só ligado às novas tecnologias, mas a uma exploração dos limites dela, como o Saskia falou, o bagulho do balanço lá, atribuir um outro uso àquilo, né? Você, em vez de só balançar, você gira, torce e faz outras coisas. O hip hop é isso, né? Você pegar os tocadiscos, que é um instrumento para você reproduzir música, já entregue a você. Você vai pegar aquilo e você vai usar aquilo como instrumento. Então, de um consumidor, você se torna um agente criativo daquelas tecnologias. E, a partir dali, o mundo vira, né? Aquele objeto se torna um instrumento, né? Que muitas pessoas tinham em casa. Então, eu acho que a música, na história da música negra, e o que é música negra? É a música feita por pessoas negras? É a música que fala sobre pessoas negras? Essa é uma grande questão. Assim. Eu acho que não tem a ver com isso. Acho que tem a ver com uma espécie de arcabouço mesmo, de métodos, né, e de formas de se fazer, assim, que, por exemplo, o João Gilberto, quando faz música, para mim é música negra aquilo ali, assim, ele é uma pessoa branca, mas a música dele é uma música toda de música negra. Então, acho que a música tem irradia muitas possibilidades, assim, irradia para lugares que a gente nem imagina, sabe? Até por não ter por ser um pouco... tem uma abstração muito grande, né? O som ser muito difícil de colocar em palavras aquilo. E, a partir daí, se você tem essa margem de indeterminação para você explorar e criar coisas novas. Eu vejo dessa forma. Assim. Acho que por isso que a música tem um lugar tão vibrante, tão potente, né? Nesse cinema, imagem, nessas coisas aí que a gente está falando, nesse arrastão aí. Ladrão de cinema também, né? Gente, eu vi a plaquinha ali, a gente está no finzinho, e tem mais uma pessoa que está querendo fazer uma pergunta. A última, breve, rápida, e é isso. Eu vou pedir também para... Tinha um André, é verdade. Desculpa, André. Vou fazer uma pergunta rápida aqui. Tá. Então. Como vocês imaginam que as plataformas de streaming podem colocar fogo nesse parquinho aí? Olha, eu por muito tempo assim, eu não sou detentora dos meios de produção, não sou a favor da esquerda armada. Porém, eu conheço bastante gente me conhece, eu fico com a ideia de que se eu às vezes plantar sementes na sociedade é muito bom. Eu penso que os streamers, eles são basicamente todos americanos tirando a Globoplay. E eu acho que valeria a pena a gente ter os nossos próprios streamers e eu, né, nessa coisa de começar a participar de festival, eu percebi que os festivais eles acabam sendo um streamer ali que acontece por uma semana, as coisas ficam online ali. Eu vi uma porrada de filme que eu não consigo baixar num torrent, porque cinema brasileiro tem que ser capinado, né, uma coisa difícil. Só que, ao mesmo tempo, eu também acho que tem essa coisa a academia tem uma dificuldade de falar com o povo, né? Sempre teve essa discussão, eu ali pouco do que eu consegui estudar, eu entendi que sempre existiu essa discussão entre a academia e o povo. E como acessar, como que fazer com que aquele site daquele festival que está online por uma semana chegue, por exemplo, na Globo. Eu acho que tipo assim, os canais brasileiros que são os detentores dos meios de produção, que é do meio de comunicação popular,
eles deveriam estar apoiando mais os festivais de cinema, para que eles fossem um canal de entrada ali. Porque a pessoa, tipo, não tem nada para fazer, eu vou abrir o Netflix. Não, vou abrir a Mostra Tiradentes, entendeu? Eu acho que poderia ser um caminho, ou ter um site brasileiro de streaming, porque eu acho que também tentar achar que não, que o bagulho é físico, é uma certa utopia, né? A gente achar que o streaming não está tomando conta. Eu acho que também existe uma pirataria que a gente podia estar fazendo mais, por exemplo, voltando na questão da música, até no Brega, onde tinha o CD pirata, e hoje em dia tem os pendrives, né? Você compra num qualquer camelô um pendrive que vem com 400 músicas, assim. Eu já tentei várias vezes fazer com que a gente produzisse pendrives, porque eu sinto que, às vezes, você tem um vizinho que jamais vai escutar a mesma música que você, né? Uma música eletrônica lá, um jungle. Gosto muito de jungle, é um gênero de música eletrônica preto. O vizinho não vai escutar jungle. Se você escutar em casa, ele não vai saber que é jungle. Mas, ao mesmo tempo, o cara lá no Pará, que está no teu Facebook, está no teu Instagram, ele vai. Aí eu penso que o único jeito de estreitar esse caminho até eu e o vizinho, que temos bolhas culturais diferentes, é assim, mano, joga um pendrive pelo muro. Ele vai ficar curioso. Eu acho que a pirataria física ela podia voltar de algum jeito, eu não sei como, mas eu acho que podia. E essa relação da TV com os festivais de cinema, eu acho que poderia ser importante. Gente, já batemos no teto e vou ter que encerrar. A gente pode continuar conversando aqui fora. Quero agradecer aqui a Saskia, GG, Yane e a vocês também. E é isso. Continuamos falando lá fora. Valeu, gente.